Nesta aula você vai aprender o que são suportes e resistências. Imagine, estamos no mês de setembro e você vai a uma loja de roupas para comprar uma camisa das quais você gosta muito. Você chega à loja e o preço da camisa está a $20. Você considera que o preço está baixo e compra. O vendedor, vendo que o preço está baixo e a demanda de compradores está alta, decide aumentar o preço. Já no mês de outubro, você volta à loja, porém agora o preço está em $50 cada camisa. Você então considera que o preço está alto e volta para casa sem efetuar a compra. O vendedor, vendo que os compradores estão resistindo a esse preço, decide baixar novamente o preço. Você volta à loja no mês de novembro e o preço baixou para $20. Muitas pessoas começaram a comprar. O vendedor, novamente, vendo o aumento da demanda, decide mais uma vez aumentar o preço. Você volta à loja no mês de dezembro e o preço está a $50 novamente. Preço este que você considera alto e não compra. Se traçarmos um gráfico de linha de setembro a dezembro, para visualizar o movimento do preço, pode ver nitidamente uma zona de resistência sempre que o preço chegou a $50 e uma zona de suporte sempre que o preço chegou a $20. Ou seja, a resistência é uma zona de preço onde os compradores consideram que o preço está alto demais e param de comprar. É uma zona de preço onde o mercado tende a baixar. Não significa que vai baixar, pois esta resistência pode ser rompida a qualquer momento. Por outro lado, o suporte é uma zona de preço, onde os vendedores consideram que o preço está baixo demais. Sendo assim, quando o preço chega a esta zona, o preço tende a subir. Mas, da mesma forma que acontece com a zona de resistência, a zona de suporte pode ser rompida a qualquer momento. Quando acontece o rompimento de uma zona de resistência, esta zona se torna um suporte. E quando acontece o rompimento de uma zona de suporte, esta zona se torna uma resistência. Porém, existem os falsos rompimentos. Neste caso, as zonas permanecem como resistências ou suporte. Agora vamos ver no gráfico exemplos de suporte e resistências horizontais. Eu vou usar o gráfico de 4 horas, o gráfico H4. Você pode marcar suportes e resistências em qualquer time frame. Porém, quanto menor o time frame, menos importância terá essas zonas. Zonas de suporte e resistências em períodos curtos tendem a ser rompidos constantemente. Por esta razão, as zonas de suportes e resistências a mais ser respeitadas são as de períodos maiores. Entenda que suporte e resistência é uma das ferramentas mais eficazes ao fazer análise dos preços e negociar. Lembre-se que o mercado é feito por pessoas. As pessoas tendem a agir por medo, ganância, especulação e por uma gama enorme de sentimentos. E por isso, zona de suportes e resistências geram nos traders um efeito psicológico na tomada de decisões. Eu já tenho aqui aberto o gráfico do EURUSD, no time frame de 4 horas, o H4. Primeira coisa que nós vamos fazer é desabilitar a rolagem automática do gráfico, para que a gente possa então movimentar o gráfico sem que ele fique voltando automaticamente. Nós vamos selecionar aqui agora o desenhar linha horizontal, este botão aqui, e nós vamos agora começar a marcar as linhas de suporte e de resistência. Como é que a gente faz isso? Vamos marcar os máximos, onde nós identificamos o preço máximo e o preço mínimo. Então nós já podemos começar aqui a marcar. Vou clicar novamente, marcar aqui embaixo. Vou aqui agora. Veja que eu estou marcando os pontos onde eu identifico que o preço
chegou ao máximo e onde ele chegou ao mínimo. Então aqui a gente já consegue identificar algumas linhas importantes de suporte e resistência. Quero que você comece a fazer esse exercício a partir de já. Abre um gráfico qualquer e comece a marcar os máximos e os mínimos dos movimentos, ok? Então, a gente já observa aqui. Eu vou colocar ali um pouquinho mais grossa, para ficar melhor para você visualizar. O que eu quero mostrar aqui para vocês. Vou remover aqui e vou marcar de novo. Agora você vai entender como é que funciona o suporte e a resistência. Então vou pegar agora as linhas, já estão mais grossas, dá para a gente ver bem melhor. Vamos marcar aqui, onde a gente identifica os movimentos máximos e mínimos. Então nós já podemos ver aqui uma zona importante de resistência neste exato momento. Então você veja aqui que no preço de 1.17311, nessa zona aqui, nesta região, nós encontramos aqui então no gráfico de 4 horas uma resistência forte sempre que o preço chegou a este nível, a esta zona. Lembra que não é um preço fixo, é uma zona, ok? Por isso que eu deixei a linha um pouquinho mais grossa aqui. Por isso que quando o preço chegou aqui, ele resistiu e caiu. Aqui ele teve um suporte, subiu novamente. Aqui ele resistiu mais uma vez, caiu. Dessa vez ele conseguiu romper. Ele rompeu o suporte. Aqui ele criou um novo suporte e subiu novamente. E aqui onde era um suporte se transformou numa resistência. Então aqui ele resistiu. Ele veio, conseguiu romper esse suporte. Rompeu mais uma vez. E aqui ele fez um suporte. Antes teve a resistência. Ele conseguiu romper novamente. E aqui nós podemos ver agora, no momento atual, no gráfico do EURUSD em 4 horas, nós vemos aqui resistência, resistência e resistência. Aqui o preço chegou na zona também, a gente pode considerar resistência, não tocou, mas chegou bem próximo e desceu novamente. E agora neste momento, veja que o preço rompeu essa resistência, ele rompeu. Ele tentou voltar, mas só que agora essa resistência aqui se transformou num suporte. Então está suportando. Então até este momento o preço ele rompeu o que era uma resistência e agora está funcionando, esta mesma zona agora está funcionando como um suporte. Então ele pode tanto continuar subindo e criar novos níveis de resistência. Como ele pode também... A gente vê aqui que houve através desse candle, como você viu lá na aula que nós mostramos as diferenças de candle, a gente vê aqui que o preço subiu, mas os vendedores conseguiram empurrar o preço. Então a gente está vendo aqui um sinal de que o preço ainda pode sim voltar aqui para essa zona e continuar descendo. Como ele pode confirmar o rompimento da resistência, que aconteceu aqui, e continuar subindo, criando novos níveis de suporte e resistência. Então vamos continuar aqui marcando mais níveis. Então veja aqui que só aquelas marcações que nós fizemos naqueles níveis mesmo no passado, a gente vê que eles são níveis importantes, porque lá no passado a gente vê que o mercado sempre que chegou a essa zona de preço, houve ali a resistência ou suporte. Aqui nós podemos marcar também resistência, resistência, resistência. Aqui foi suporte, aqui foi um suporte e aqui também foi um suporte. Vamos continuar. Faz esse exercício agora aí no seu MetaTrader. Em qualquer ativo você pode fazer isso. Aqui é uma técnica usada no mercado da análise técnica, mas comum que existe. É a mais comum.
é a mais, como é que eu posso dizer? É uma das melhores ferramentas para se usar para tomar decisões de compra ou de venda, ok? Então temos aqui uma zona de resistência e resistência, aqui foi suporte, aqui foi suporte, suporte. Então vamos lá. A gente pode fazer isso até o tempo que a gente desejar aqui no período que já passou. Então a gente marca no gráfico essas zonas que são zonas importantes. Claro que para não deixar o gráfico poluído, você não precisa deixar todas elas marcadas. A gente costuma marcar apenas as principais e as que estão mais próximas do que a gente está negociando, para não ficar com o gráfico assim poluído. Você pode fazer as marcações com as linhas mais finas. Pode ser uma linha assim, vai do seu gosto. Pode ser uma linha pontilhada, a cor também você que decide. O importante é você ter o conhecimento sobre essa ferramenta, sobre esse tipo de análise. Análise dos preços, porque aqui você consegue, fazendo essa marcação dos níveis de suporte e resistência, você consegue ter uma visão mais clara do que o mercado está fazendo. Os locais, os níveis, as zonas de preço onde ele tende a baixar e as zonas de preço onde ele tende a subir. Como nós já orientamos você durante toda esta aula. Então você pode abrir também outros ativos. Vamos pegar aqui o GBP/USD. Vamos pegar aqui o time frame diário. Olha aqui. Vamos marcar aqui embaixo. Foi um suporte. E agora vamos marcar aqui nesta zona. Vamos achar um outro aqui, um suporte, que neste momento é uma resistência. Vamos marcar aqui também um outro suporte. Daí depois você pode ir ajustando. Lembre que não é um preço fixo, é uma zona fixa, é uma região onde o preço ele tende a sempre que chegar ali. Se for uma resistência, ele vai tender a descer. Se for um suporte, ele tem tendência de subir. Ok? Então, espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Comece já a fazer esse exercício de marcar no seu gráfico níveis de suporte e de resistência. Não esqueça de desmarcar aqui a rolagem automática para que você possa então movimentar o gráfico lá para o passado, para os períodos passados. Então vamos fazendo as marcações aqui. Até a próxima aula.